Olá, alunos e alunas do 8º ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Língua Portuguesa, Práticas de Leitura e Produção Textual. Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo do artigo de opinião. No entanto, nesta, nós abordaremos a produção de texto, ou seja, a produção de um artigo de opinião. Como todos nós sabemos, ao longo deste capítulo, que é o capítulo 5 da unidade 3 do nosso livro didático, este capítulo é intitulado Educação como Direito Humano. Então, ao longo dele, nós lemos alguns artigos de opinião, como, por exemplo, o artigo O Futuro da Educação, do Emerson dos Santos. Durante a explicação desse texto, nós observamos que esse gênero textual, que é o artigo, ele tem como objetivo convencer o leitor sobre uma determinada ideia, que ele tem sobre um determinado assunto, e tem como objetivo influenciar as pessoas, e a transformar seus valores a favor de uma posição que é defendida pelo articulista. Pois bem, a esta posição defendida, nós damos o nome de tese. E para fundamentar essa tese, é preciso que o autor ele apresente argumentos e contra-argumentos, geralmente sobre uma questão que a gente chama de questão controversa. Pois bem, com base em tudo isso, nós observamos também os principais tipos de argumento. Então, para defender a nossa tese, dentro dessa questão controversa, nós geralmente utilizamos alguns tipos de argumentos, por exemplo, o argumento de autoridade, o argumento de princípio, de causa e exemplificação. Todas essas informações vocês podem encontrar facilmente nas páginas anteriores, a partir da página 152 do nosso livro didático, nós podemos rever tudo isso. E assim chegamos finalmente, após a leitura na última aula de um artigo do escritor Thomas Wood Jr., que foi Procuram-se Estudantes, que na verdade foi transcrito apenas 2 parágrafos desse artigo. E aí finalmente chegamos aqui, a nossa produção de texto. Então, como é que organizaremos nossa produção de texto? Então, vamos ler um pouquinho e explicar. Então, na prática de leitura 1, que foi justamente aquele primeiro texto que lemos, que é O Futuro da Educação, você lê um artigo de opinião que o autor defendia a tese de que o ponto de partida para o crescimento individual e da sociedade é a educação. Então, a tese defendida pelo Emerson dos Santos era justamente esta aqui, que o crescimento individual e da sociedade depende da educação. Bem, agora, para produzir o seu artigo, você vai assumir essa posição de articulista, e vai produzir um artigo de opinião sobre a garantia ou violação do direito à educação em sua cidade. Repare. Então, se na sua cidade, ou seja, São Mateus do Maranhão, está havendo a garantia perfeita dos seus direitos à educação, ou se esse direito está sendo negado, ou seja, está sendo violado pelos governantes, pelas pessoas que dirigem a educação. Bem, que poderá ser publicado no blog da escola, como infelizmente nós não temos blog, vocês só apenas produzirão e enviarão para mim. Bem, antes de iniciar as etapas de produção, você vai conversar com alguns colegas, podem conversar via WhatsApp ou pessoalmente mesmo, como já fazem, sobre os problemas que envolvem supostos desrespeitos à educação na sua escola, que são previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Onde é que você encontra uma parte, um fragmento da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Bem aqui à frente,
na página 160 e 161, vocês podem encontrar alguns artigos ou alguns fragmentos de parte da Declaração de Direitos Humanos e da Constituição Federal. Então, você vai ler esses fragmentos nas páginas 160 e 161 e 162 e observar a parte dedicada à educação. E aí você vai observar se realmente na nossa cidade, São Mateus do Maranhão, esse direito à educação ele está sendo garantido ou ele está sendo violado, ou está sendo negado, ou feito da forma errada, de forma errada. Bem, você vai discutir com os colegas esses princípios, né? Se eles são desrespeitados, as causas desse problema, os dispositivos legais que embasam os direitos e as diferentes situações apontadas pelo coletivo. Ou seja, o que os alunos vão apontar, os colegas vão apontar? As aulas estão sendo normais, regulares? As condições em que essas aulas estão sendo ministradas, com relação à merenda escolar está sendo distribuída, as condições das salas de aula, dos materiais didáticos, do quadro de professores está sendo adequado. Tudo isso são problemáticas que vocês poderão confirmar se está sendo bem feito ou não. Então, essa é a detecção do problema. Após isso, você vai planejar seu artigo. Olha aqui, planejamento. Bem, então, você vai observar esse quadro aqui, que tem algumas perguntas, né? Quando vai se escrever um artigo, nós precisamos direcionar um público leitor. Então, a que público leitor você vai escrever? Que linguagem você vai empregar? Será uma linguagem coloquial ou será uma linguagem mais culta? Provavelmente mais culta, né? Que estrutura o texto vai ter? Ou seja, quantos parágrafos ele vai ter? Digo desde já, o seu texto deve ter no mínimo 4 parágrafos. 1 para a introdução, 2 para a argumentação, que é o desenvolvimento, e 1 para a conclusão. Onde o texto vai circular? Basicamente, o texto ele será entregue para mim, né? Mas normalmente o texto ele circula nos mais diferentes veículos, né, de comunicação, desde revistas, jornais, blogs, né, sites, enfim. Como eu disse, você vai reler o artigo de opinião, vai ler também o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que está lá na página 160, os artigos da Constituição, os artigos 205, 206 e 208 da Constituição Federal do Brasil, que está lá na página 161 e 162, para ser usado como argumentos de autoridade. Aí você vai estabelecer uma questão controversa, ou seja, vai elaborar uma tese, um ponto de vista do que realmente vai embasar aquilo que você disse. E essa colocação de vocês, se a favor, contra, ou um posicionamento mais crítico ou mais conservador, você vai manter nos argumentos. Então, é uma produção de texto. Durante a elaboração, o texto de vocês ele deve ser organizado em parágrafos, como vocês estão vendo aqui. Bem, no primeiro parágrafo, que é a introdução, que também vimos essas partes durante uma aula aí atrás, né? Que vocês podem, inclusive, observar no canal aí, como é que se estrutura um artigo de opinião, já foi comentado em aulas anteriores, e vai apresentar uma contextualização geral do problema, nessa introdução, e a questão controversa e também a tese defendida. Bem, isso é a elaboração. Em seguida, isso aqui não são perguntas para você responder, isso aqui é as etapas da elaboração. Não é que você vai escrever essa pergunta, não, isso aqui são os elementos que você organiza o seu texto. O texto ele terá no mínimo 4 parágrafos. Isso aqui não são perguntas para serem respondidas.
Aqui é a forma como você deve organizar o seu texto, ok? Então, nos demais parágrafos de desenvolvimento, que eu disse agora há pouco, que devem ser no mínimo 2 parágrafos, você precisa apresentar a análise, ou seja, defender a sua tese, embasar a sua tese, por meio de argumentos. Aqueles argumentos lá de autoridade, de princípio, certo? De exemplo, de exemplificação, né? Nos quais podem concordar ou discordar ou abrir possibilidade de adesão a diferentes pontos de vista. Então, você pode concordar com o que está acontecendo ou discordar totalmente. Seguinte etapa. Para organizar seu texto, use um tipo de argumento para cada parágrafo, ou seja, nos parágrafos de argumentação, você usa um argumento de autoridade, no outro usa um argumento de exemplo, e assim vai. Não necessariamente nessa mesma ordem. Exemplificação, caso, princípio, autoridade. Não. Durante a escrita, você vai usar alguns desses elementos, esses conectores, né, esses mecanismos de citação, como por exemplo, ó, de acordo com, digamos assim, de acordo com a Constituição, no artigo 206, tal, de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos, ou por outra, segundo a Declaração dos Direitos Humanos, ela diz isso assim, assim, assado, ou segundo a Constituição. Depois de apresentar todos os argumentos possíveis sobre o tema, no último parágrafo, você faz uma conclusão. Nessa conclusão, ela pode ser a retomada da tese e a resposta à questão controversa, ou uma proposta de ação efetiva. Ou seja, você vai propor uma solução para essa discussão que você acabara de fazer. Ok? Aqui, para finalizar, nessa parte, ó, você tem um conjunto de palavras que a gente chama de articuladores textuais que podem lhe ajudar a conectar os parágrafos, né? Nós temos aí uma série de palavrinhas que ajudam a conectar as suas orações, os seus parágrafos, certo? E por fim, aqui, ó, você vai utilizar seus conhecimentos linguísticos e gramaticais, de ortografia, concordância nominal, verbal, tal, pontuação, dentre outros, né, que aprendeu para fazer uma correção desse texto de vocês para poder entregar. E por fim, você cria um título. Então, recapitulando, seu texto ele deve ter no mínimo 4 parágrafos. Lembrando que essas perguntas aqui, ó, não são propriamente perguntas, mas são itens para a organização do seu texto, ok? Então, pessoal, a nossa aula de hoje é esta, né? Atividade de produção. Qualquer dúvida, vocês devem perguntar. Então, obrigado por assistir e até a próxima.